Olá, meus queridos alunos, estamos novamente aqui para darmos sequência ao nosso estudo da civilização romana. Hoje nós trataremos o referente às páginas do livro de vocês 171, 171 até 183, finalizando o estudo da civilização romana. Nós vamos percorrer 500 anos. Desde o início do Império, com Otaviano, como ele era mais conhecido, Otávio Augusto, Caio Otávio, até as invasões germânicas que vão dar o golpe de misericórdia no Império Romano. Nesse império que demorou, nessa civilização que percorreu 1100 anos, desde o seu nascimento até a sua decadência. Mas muitas coisas vão ficar até nós, as coisas essenciais ficam. Mas vamos falar primeiro, vamos percorrer esse caminho. Obviamente que 500 anos nós não entraremos em detalhes. Nós vamos estudar as estruturas, aquilo que são suas características essenciais, fundamentais, e vamos estudar as grandes transformações dessa estrutura. Fernando Braudel, um historiador europeu francês, falava da história da longa duração, que seria, simplificando, a história dessas estruturas e das suas transformações. Bom, inicialmente, Augusto assume o poder. Depois das guerras civis, do desgaste de mais de 100 anos do fim da República, de muitas insatisfações, de muitas revoltas de escravos, de proletariados nas províncias, finalmente Otávio consegue ficar no poder. Mas ele lembra que seu tio, Júlio César, quando queria assumir o governo único, foi assassinado dentro do Senado. Então ele é mais prudente, ele é um político muito estratégico. Na verdade, Roma nunca deixou de ser república, mas com Augusto, com Otávio, ele ia ganhando os títulos dos senadores. Otávio empreendeu tantas reformas desse seu jeito de não fechar o Senado, manter o Senado com alguma autoridade, mas como se o Senado estivesse cedendo a ele todos os poderes que ele realmente adquiriu por sua força estratégica. Então Augusto sempre manteve os poderes do Senado no plano de jurisdição, de julgar alguns problemas sociais, manteve algumas províncias menos importantes na mão dos senadores, eles administravam, eram chamadas as províncias senatoriais. Então Augusto empreendeu reformas administrativas que vão, novamente usando o exemplo de uma empresa, vão dar uma estrutura sólida a essa empresa. Ele vai organizar um sistema de cobrança de impostos através dos publicanos, ele vai organizar um sistema de envio desses impostos ao governo central e redistribuição através de leis. Então ele vai conseguir organizar muito bem um sistema de comunicação, de comércio, ele vai criar moeda, vai cunhar moedas. Agora, com o seu rosto, com a sua face na moeda, antes eram os deuses. Quando Jesus, inclusive, é interrogado pelos fariseus se o povo hebreu deveria pagar impostos, ele pega a moeda e diz assim: de quem é a face nesta moeda? Ah, é de César. César é uma adjetivação de imperador. Então, todos os imperadores, a partir de Júlio César, que não chegou a assumir esse cargo inteiramente, mas foi o grande mentor intelectual dessa ideia do império, são chamados de César. Até no alemão virou Kaiser, que vem de César, na Rússia, Czar. Então, Otávio Augusto cunhou moedas, tentou unificar o sistema de trocas econômicas e ele organizou muito bem administrativamente. Fez também a reforma militar. Ele sabia
que ele não podia se impor autoritariamente aos senadores, porque seria uma forma de ser morto. Mas, ao mesmo tempo, ele não podia abrir mão da sua força. Então ele reorganizou o exército e ele começou a ter uma centralização e um comando muito eficiente através de Otaviano, através de Augusto. Ele também sistematizou uma política que era feita de forma individual. Na época da República, você tinha muitas votações na Assembleia da Plebe, o que Augusto vai reduzindo aos poucos, ao ponto de chegar um momento no Império e não haver mais votações para cargos eletivos. Mas Augusto organiza a política de pão e circo. Mas, professor, essa política já não existia? Existia, mas de forma individualizada, não na mão do governo. Então eram senadores, eram políticos que, através da distribuição de alimentos e do financiamento de jogos abertos ao público, eles exigiam um voto em troca deles. Quer dizer, eles ganhavam a afetividade do povo, já que eles distribuíam alimentos, distribuíam diversão. Agora é o governo quem vai fazer isso. É o governo quem vai bancar essas medidas e não mais as pessoas, não mais os políticos. Obviamente que um ou outro ainda ia fazer isso, né, como uma forma de ter prestígio e respeito. Mas não mais é o governo agora quem cuida disso. Augusto também desenvolveu muito a cultura. Ele tinha dois amigos que eram muito importantes para ele no governo. Agripa e Mecenas. Mecenas ficou muito famoso, era um homem muito rico, um senador, um general, e muito amigo de Augusto. E Augusto, através dele, Mecenas financiou Horácio e Virgílio, as Eneidas, que inclusive vão fundamentar a origem de Roma. O mito, lenda, criado na época de Augusto, que Roma decidiria da principal guerra, a Guerra de Troia, dos deuses, Marte, Vênus. Claro que foi uma história um pouco de marketing. Por isso que ela tem um grau um pouco abaixo dos mitos mais espontâneos, mas mesmo assim ela representa socialmente, historicamente e psicologicamente, ela tem a sua profundidade. Então Augusto conseguiu, com esse trabalho, fazer o que nós chamamos a Pax Romana, em latim, que é paz romana. Essa tradução é bem tranquila. A paz romana não significa que as expansões cessaram, que houve uma paz contra a expansão, não. A paz romana significa a pacificação interna, porque continuou havendo expansão militar e territorial, ok? Não confundam isso. Então, esse período que se iniciou com Augusto, em 31 a.C., em que ele foi acumulando os cargos que foram lhe colocados pelo Senado, que ele foi angariando, o de imperador, o de Augusto, o de príncipe do Senado, o de pai da pátria. Todos esses títulos lhe conferem uma autoridade muito grande. Mas lembrem-se, tecnicamente era república, mas na prática era um governo imperial, um governo dos imperadores. E esse período inaugurado com Augusto e as suas reformas administrativa, militar, a política de pão e circo e o desenvolvimento cultural geraram em Roma um ambiente chamado Pax Romana e que vai perdurar com as próximas dinastias, e essas dinastias iniciadas com Augusto vão chamar-se Alto Império. Vai vir a dinastia Júlio-Claudiana, Flávio, Antoninos e depois Severos. Então, depois dos Severos, do assassinato do último imperador Sétimo Severo em 235, a partir dali do século III é chamado Baixo Império. Então, o Alto Império, com as medidas de Augusto, gerou o auge de Roma. É a grande característica. E isso que os vestibulares e os livros didáticos de ensino médio enfatizam. Nós não temos que saber detalhes de todos os governos. Com esse sistema articulado, nós tivemos imperadores que, como Augusto, sabiam
colocar Roma à frente dos seus interesses pessoais. Augusto foi muito sábio nisso. Mas outros imperadores colocaram o seu poder pessoal, herdado de alguma forma, acima de Roma. Então nós temos Calígula, Nero em alguns momentos e outros imperadores. Mas a estrutura estava bem montada, apesar de alguns imperadores destoarem desse sentido de organização. Mas a estrutura se manteve. E aí chegamos na segunda fase do Império, o Baixo Império, em que realmente essa estrutura vai se desorganizar, vai se esfacelar entre os séculos 3 e 5. Na divisão, nessas características da queda do Império Romano, nós vamos dividir em 4 pontos que vocês vão acompanhar com os esqueminhas que vocês vão ver aqui. O principal deles, ou o primeiro deles, foi a crise do escravismo. Vamos considerar como uma crise econômico-social. Que crise foi essa do escravismo, também chamada crise do século III? Roma, por volta do início do século III, não tinha mais condições de se expandir. Quem já jogou War sabe disso. Às vezes você conquista muitos territórios, você mantém suas tropas nos limites, nas fronteiras, mas fica com poucas tropas internamente. E se uma dessas fronteiras é rompida, rapidamente outros territórios por dentro das fronteiras são rapidamente ocupados porque tem menos tropas. Então Roma chegou a um momento que a logística não permitia mais a expansão, porque se Roma se expandisse mais, não tinha como tentar manter com o mínimo de segurança as fronteiras. E o que aconteceu? Roma paralisou sua expansão. Houve pequenos movimentos no século III, IV e V. Muito mais de recuperação de territórios perdidos do que novas expansões. E qual era a principal fonte de trabalho no Império Romano do Ocidente? O escravismo. Mas da onde vinham os escravos? A fonte principal era a captura nas guerras de expansão. As guerras cessaram. Então o número de escravos não vai se alimentando mais. O número de escravos vai diminuindo. Nós estamos em câmera rápida, imagine a história, século III, IV e V, 300 anos. Então imagine a câmera rápida acontecendo. Então não está mais vindo escravos. E o que acontece? Cai a produção? Cai. A maioria dos trabalhadores do Império Romano Ocidente são escravos. Cai a produção. Caindo a produção, o que acontece com o preço dos produtos, pessoal? Os preços dos produtos sobem. Como é que se chama isso? Inflação. A inflação no Império Romano ocorre primeiro nas cidades, que recebem os alimentos dos campos. E nas cidades, as pessoas não conseguindo sobreviver, o que elas começam a fazer? Novamente em câmera rápida, 300 anos. A procurar trabalho nas vilas, nas fazendas, que falta mão de obra escrava. Então você tem um processo inverso da República. Na República, você teve o êxodo rural, você teve a urbanização, a corrida para as cidades, devido à incapacidade dos veteranos, das pessoas sobreviverem nos campos. Agora, na queda do Império Romano, não confundir, você tem o contrário, você tem um fluxo contrário. As pessoas saem das cidades e vão para os campos. É o êxodo urbano, também chamado ruralização. Percebem que está começando aos pouquinhos a se criar um novo mundo, que é o mundo do feudalismo, mas ainda incipiente, ainda no começo. Então você tem a ruralização, as pessoas vão para os campos. Um dos imperadores que percebeu esse novo fluxo fez em 332 a lei do colonato, que se essa pessoa que fosse para os campos fizesse um acordo com o dono, com o proprietário das terras, da vila, como era chamado, que ele ficaria na sua terra. O contrato dizia o seguinte: você vai ficar na minha terra, você não pode sair da minha terra.
mas eu, patrão, dono da terra, também não posso lhe mandar embora. Claro, se você não fizer nenhum crime, não posso lhe mandar embora. Então estava se consolidando a fixação à terra para que os produtores e os próprios colonos, como eles eram chamados, esses imigrantes, esses que faziam a ruralização, tivessem alguma segurança na sua vida. É a lei do colonato que vai ser uma das principais origens da servidão feudal. Nós já vamos vendo o novo se instalando no antigo, mas na época era muito difícil perceber, era muito lento esse processo. Então nós temos, com a crise do escravismo, uma crise de inflação econômica, nós temos o processo da ruralização e a formação de um novo trabalhador, substituindo a mão de obra escrava, o colono, que futuramente será o servo medieval. Esse foi o primeiro dado, a crise do escravismo, o primeiro sintoma e o primeiro grande efeito que vai levar à desagregação do Império Romano, do Ocidente. Por que do Ocidente, professor? Porque o Oriente não se fundamentou na mão de obra escrava. Quando Roma domina o Oriente, era uma civilização, as civilizações do Oriente eram muito mais antigas. Tinham um modo de produção da servidão coletiva, eles tinham formas de trabalho nas cidades que você recebia algum tipo de salário, não era capitalismo, porque a maioria das pessoas não viviam sobre o assalariamento, mas havia nas cidades o trabalho, não só de escravos, mas principalmente pessoas livres que faziam seu artesanato. Geralmente eram pessoas autônomas, não trabalhavam muito para outras pessoas, faziam seu trabalho e às vezes vendiam para uma loja, que essa loja vendia o artesanato, enfim. Então você já tinha um sistema social, econômico e político no Oriente. Quando Roma domina o Oriente, ele vai estabelecer com cada região um método de controle político. Às vezes vai conceder que o governante fique como seu aliado, às vezes vai interferir na política, mas não vai interferir basicamente na economia. Mas no Ocidente, era um Ocidente mais bárbaro, de civilizações mais rústicas. Então Roma impôs um sistema econômico do latifúndio e da escravidão. Por isso que quando a crise do escravismo acontece, o Ocidente vai sentir muito, mas o Oriente nem tanto. E o Oriente vai conseguir manter sua estrutura econômica, porque não se fundamentava no escravismo. O segundo motivo da decadência do Império Romano foi a crise administrativa, a desorganização administrativa e militar. Roma, quando começa a ter sua crise econômica, muitas províncias começam a não aceitar mais as medidas do governo central, dizendo que eles são incapazes, eles não conseguem realizar o crescimento econômico novamente. Então, muitas províncias, através de generais das suas legiões, se declaravam autônomas ou se declaravam que são os novos imperadores. Então, a partir de 235, que é o Baixo Império, você tem guerras civis. Você tem generais querendo assumir o poder. Entre 235 e 285 depois de Cristo, nós tivemos cerca de 19 imperadores e a sua maioria morreram assassinados com golpes políticos. Então nós estamos diante de uma anarquia, de um desgoverno político, que a centralização está se quebrando. Você tem aquele movimento de ioiô, vai e volta a centralização, mas a instabilidade política é grande, e a anarquia militar também. 3 imperadores perceberam o que estava acontecendo, são chamados os imperadores reformistas, que foram Diocleciano, Constantino e Teodósio. Nós vamos acompanhar aqui nas ilustrações o que esses 3 imperadores tentaram fazer para evitar a crise do império. Não conseguiram. Mas através das suas medidas, através da tentativa desses remédios, nós percebemos a doença. Nós consolidamos a nossa visão que nós estamos estudando até aqui. Então, Diocleciano, ele faz a lei do máximo, ele tenta controlar os preços no império todo, tabela preço de fazão, de frango, de ovos, de tudo.
Não deu certo. Lembra até o governo Sarney, quando tentou controlar os preços. Não deu certo no Império Romano gigantesco daqueles, não houve condições. Mas aponta a percepção que havia necessidade de controlar a inflação. Diocleciano também monta a tetrarquia. Ele percebe que há diferença entre a parte oriental e a ocidental. É como se você tivesse duas lojas, uma dando lucro no Oriente e outra dando prejuízo no Ocidente. Se você for pegar todo o lucro do Oriente e investir na loja do Ocidente e ela não se recuperar, você quebra as duas. Então ele tentou dividir as administrações com 4 imperadores. Um imperador e um vice no Oriente, um imperador e um vice no Ocidente, que eram seus filhos. Não conseguiu. Com a morte de Diocleciano você tem uma nova guerra civil e Constantino assume como único governante em 312. Mas a partir de 305 ele já estava numa parte do governo, mas ainda em guerras civis. E Constantino também, com percepção diante da crise, ele assume uma outra medida. Ele viu que a tetrarquia de Diocleciano não deu certo, e ele começa a transferir a capital para o Oriente. Começa a construir na pequena cidade pesqueira grega de Bizâncio, a cidade que no futuro vai ter o seu nome. A nova Constantinopla, a nova Constantina, a nova Roma, que vai se chamar Constantinopla. Em 330 ela acaba de ser construída. Ela foi construída em 6 anos. Foi uma construção bem rápida. Mas o que ele queria com isso? Transferir a sede do governo para o lado saudável e evitar a decadência. Roma não vai mais ser a capital. Inclusive a capital do Ocidente passa a ser Milão, não mais Roma. Mas Roma ainda é a principal cidade do Ocidente, mas está em decadência, em êxodo rural, como outras cidades também. Então Constantino tem a visão também de oficializar o que estava existindo na ruralização, a lei do colonato, e uma medida de ordem social muito importante, a legalização do cristianismo. Os cristãos foram perseguidos muito tempo. Foram perseguidos no século I, II e III. A sua religião não era permitida, mas ela cresceu. Já já nós analisaremos esse crescimento, que é o terceiro item da queda do Império Romano, o crescimento do cristianismo. E Constantino teve uma visão mística num sonho, quando estava perdendo uma guerra e revirou essa guerra. E foi uma visão que se coadunou com a sua perspectiva política também. Se eu não posso combater os romanos, os cristãos, eu vou trazê-los para o meu lado. Eles estão crescendo. Eles têm uma força muito grande. Os cristãos viveram mais de 200 anos sendo entregues aos leões nos circos romanos, servindo de diversão. E a forma com que eles enfrentavam a morte despertava a curiosidade dos romanos, que os achavam estranhos, porque eles tinham uma esperança de uma vida futura que passava além da crença, que passava pelo saber que ela existia para os cristãos primitivos. Então, isso tudo foi crescendo, o exemplo dos cristãos foi crescendo. E no mundo em desagregação, nós questionamos tudo, nossos valores, nossas forma de pensar. Lembrem-se que muitas pessoas que eram ricas também estavam empobrecendo. O mundo vinha água abaixo. E nós, nesse momento, nós tentamos questionar todos os nossos valores em todos os sentidos. Nos relacionamentos, nossos valores, nosso sentido de vida, o que é que nós achamos que devemos fazer na vida, nossa religião. Tudo é questionado nos grandes momentos de crise social aguda. E o cristianismo crescia. Com a legalização não era mais perseguido. E Constantino disse, vamos organizar. Convocou o Concílio de Nicéia em 325, o dirigiu e foi organizada as bases, que havia muitas tendências cristãs. Haviam muitos tipos de cristianismo para se tornar unificado. E é a partir dali que a igreja vai começar a unificar sua teologia, a partir do Concílio de Nicéia, organizado por Constantino. E
nós temos também um outro imperador reformista, Teodósio. Teodósio governou de 379 até 395, quando ele falece. E ele o que fez? Dividiu definitivamente o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Nunca mais eles vão se reunificar, porque depois da morte de Constantino a coisa se embaralhou novamente. Mas agora, finalmente dividido. O Império Romano do Ocidente vai cair com as invasões germânicas, com esse golpe de misericórdia, porque já estava enfraquecido com a imunidade baixa, enquanto civilização, e o Império Romano do Oriente vai resistir às invasões e vai se chamar Império Bizantino, que é assunto do nosso capítulo 7. Nesse sentido, Teodósio também faz outra medida. Ele oficializa o cristianismo. Ou seja, ele proíbe as religiões pagãs. Só é permitido, nesse momento, o cristianismo. Deu certo essa política? Vamos falar sobre isso agora, nesse momento, analisando o terceiro motivo da queda. Percebam, nas imagens dos esquemas, o crescimento do cristianismo. Professor, se o cristianismo é um dos motivos da queda do Império Romano, por que os imperadores o legalizaram, Constantino, e o oficializaram, como Teodósio? Para tentar ter um contato mais próximo do povo, ter uma empatia maior. Porque o cristianismo, ele era uma religião mais humana. Era uma religião em que você poderia ser acolhido. E nesse momento é muito importante que nós possamos acolher, ter um espaço para que os nossos erros e as nossas falhas sejam acolhidas de uma forma que nos propicie um crescimento. Então o Império Romano propunha a escravidão. Os cristãos, a liberdade era contra o escravismo. O Império Romano propunha o culto ao imperador, aos deuses. O cristianismo acredita num Deus único. O Império Romano se fundamentava na guerra, o cristianismo na pacificação. O Império Romano no domínio, no poder, o cristianismo na humildade. O cristão vê todos iguais, filhos de um mesmo pai com as mesmas potencialidades. Há alguns filósofos atuais que acreditam que a democracia no Ocidente foi muito facilitada por essa visão originária do cristianismo, que é o sentido de que todos somos iguais. Na filosofia platônica, com todas as suas qualidades, aristotélica, não se admitia que os seres humanos eram iguais, em potência pelo menos, em possibilidades. E o cristianismo admitia isso. E o caminho a ser percorrido é um caminho de auto-melhora, de auto-investimento, mas dentro de uma comunidade. Então, se o cristianismo se opunha tanto ao Império Romano, por que ele foi legalizado e oficializado? Porque ele acolhia e porque as pessoas precisavam desse acolhimento. Então o governo romano tentou usar o cristianismo. A organização da igreja realmente fazia uma política de não enfrentamento direto, muitas vezes, com os imperadores. Mas os cristãos, que agora estavam livres para poder desenvolver suas ideias, viver a sua vida sem esconder aquilo que eles acreditavam como essencial para a vida, ficaram livres e o cristianismo cresceu cada vez mais, através tanto dos seus padres quanto da população. Então esse novo ambiente não condizia com os valores do Império Romano e vai servir de base, de estruturação para a nova sociedade que está se formando nessa sociedade em decadência. E por último, e já acontecia desde o século III também, as migrações germânicas, às vezes pacíficas, se incorporando ao exército, às vezes com movimentos muito bruscos nas fronteiras entrando no Império. Foram os érulos, visigodos, ostrogodos, alanos, suevos, teutões, são vários que nós vamos estudar no capítulo 8. Mas nesse momento,
A invasão germânica, propiciada também pela pressão de um povo do Oriente, os hunos, faz com que o Império Romano do Ocidente se desagregue. Em 476, os Érulos, um povo germânico, liderados pelo rei Edoacro, saqueiam Roma e destituem o último rei oficial de Roma, que era Rômulo. E o Império Romano se desfaz no Ocidente e vai gerar, aos poucos, o feudalismo. O Império Romano do Oriente fica de pé e vai se chamar Império Bizantino. Estudem, meus amigos, reflitam sobre isso. O escravismo chegou ao seu limite. Era um sistema de viver contra a essência humana. Então chega um momento que, por mais que uma sociedade seja organizada, há necessidade, como se a história chamasse para uma evolução, para uma adequação dos valores. E nesse momento o Império Romano se desfaz. Deixou uma herança de muitas coisas boas. Aquilo que era bom ficou. Uma arquitetura muito boa, um direito bem desenvolvido, uma visão de estratégia e de política interessante, principalmente quando eles conseguiam organizar bem esse sistema. A vontade, a determinação, a cidadania dos primeiros tempos. Mas agora o mundo vai para um outro sentido, o Império Romano do Ocidente vai construir uma outra história. E nos próximos encontros nós vamos continuar desenvolvendo os nossos estudos. Muito obrigado e que vocês possam estudar e aumentar seu entendimento sobre as coisas do mundo. Muita paz para vocês.